Bem-vindos a mais um episódio do Health Innovation Forum Cash, HIF Cash. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, Mário César Omsi e Gleison Araújo, da Everest Digital. E eu queria começar agradecendo pela participação de vocês no nosso evento, na primeira edição do Health Innovation Forum, e pedir para que vocês apresentem suas empresas ou instituições para que o público conheça um pouco melhor sobre a atuação de vocês. Bom dia, é uma alegria estar com vocês. Gleison, estamos nos conhecendo hoje aqui também, uma satisfação poder estar compartilhando aí do HIF primeira edição, né? Espero que, com certeza, o sucesso dessa edição já valida e consolida o evento para os anos seguintes. Eu estou na Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos desde 2019 e a Confederação ela é a instituição representativa de todo o setor filantrópico de saúde em Brasília e a gente procura estabelecer as melhores relações possíveis com o Ministério da Saúde, com o governo federal como um todo, porque os problemas de saúde eles não só ficam no Ministério da Saúde, ele é uma demanda e uma agenda também da Fazenda, da Casa Civil, da Educação, né, e de diversos outros ministérios. E também com o Parlamento, Câmara e Senado. A Confederação ela tem o Conselho de Administração, que é constituído pelos presidentes das 19 federações que a gente tem nos estados brasileiros, inclusive em Goiânia, sobre a presidência da superintendente da Santa Casa de Goiânia, Irani, e as federações é quem tem os hospitais filantrópicos de todo o Brasil associados diretamente a elas. Então, de um total de 1.814 hospitais filantrópicos existentes no Brasil, 1.100 são associados às nossas federações. Então, para a gente é uma alegria e um desafio muito grande trabalhar uma agenda propositiva para esta grande rede hospitalar filantrópica que responde aí hoje por 62% de todos os atendimentos em alta complexidade para o Sistema Único de Saúde. Então, essa é a missão nossa dia a dia ali em Brasília, e dizer que tendo a Confederação no fórum, discutindo presente e futuro dessas instituições é uma alegria, porque esses debates motivam a gente a caminhar. Então, muito obrigado aí pela presença, pelo convite, e uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Olá, Daniel. Olá, Mário. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar nesse fórum com vocês. Acho que saúde é um tema que para nós é muita alegria poder falar e contribuir. Eu represento a Everest Digital, uma empresa do Grupo Solute. Nosso grupo está há 17 anos ajudando a área da saúde a vencer os desafios. Então, a Everest ela é responsável pela parte de infraestrutura digital. E aí, quando a gente fala de infraestrutura, toda a parte de armazenamento de dados, hoje a área de saúde, cada vez mais, o dado paciente, o dado clínico, ele é usado para acelerar todo o processo e para fazer ele de forma mais customizada, né? Pois a gente pode até pincelar sobre medicina personalizada, que cada vez mais está em voga. Mas a Everest ela tem essa infraestrutura digital que suporta os negócios de saúde e outros. A Solute também vem na vanguarda de inovações, com inovações até a nível internacional, que impactam diretamente a área de saúde, onde o objetivo, posso simplificar para você dizendo que o nosso principal pilar é segurança. Segurança para que o dado e para que os sistemas de saúde não parem, para que o dado fique salvo de forma a
a responder a padrões internacionais de segurança e a segurança para inovar. Então, hoje, a área de saúde, se pensa em inovação, nós conseguimos apoiar, seja com inteligência artificial, com infraestrutura de ponta, para que essa inovação ela tenha robustez para poder romper novos caminhos. Hoje, nós somos um grupo goiano, mas atendemos todo o território nacional e a América Latina também. A gente fica muito feliz de ter prêmios internacionais que respaldam as soluções que a gente coloca no mercado. A gente sempre tem uma preocupação de fazer isso com muita responsabilidade. Então, muito feliz em estar aqui com vocês. Eu acho que debates como esse só enriquecem a área da saúde. A gente só compartilha, a gente que tá a manhã toda aqui batendo um papo, conversando. Vários insights saíram, várias experiências foram trocadas. Eu acho que é importante a gente poder também compartilhar com as demais pessoas. Perfeito. E quando a gente fala em caos operacional na área da saúde, o que exatamente a gente está falando? A gente está falando de escassez de recursos, dificuldades de custos, não eficiência operacional ou falhas operacionais. O que exatamente é esse caos operacional na área da saúde, talvez trazendo até um pouco para o ambiente público filantrópico? Daniel, assim, a gente convive diariamente com o Ministério da Saúde, com o Parlamento, discutindo orçamento da União, discutindo o déficit do Sistema Único de Saúde na questão do quanto se paga pelos serviços que são prestados. Hoje, praticamente, a tabela SUS ela é uma referência e ela não é uma proposta efetiva de pagamentos, porque os recursos que os hospitais recebem não são, na maioria das vezes, embora tenham hospitais que ainda vivem isso, de serem remunerados apenas e tão somente pelo valor que a tabela SUS preconiza para determinados procedimentos, mas sempre tem um valor de incentivo que o hospital acaba recebendo, sempre existe um aporte de recursos por parte de estados e municípios para complementar os valores que são repassados pela União, e existe uma sinergia de se buscar uma estrutura contratual do SUS de sustentabilidade, de equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Mas não é uma realidade ainda, né? Principalmente na grande maioria dos estados brasileiros. A gente já vê alguns movimentos, São Paulo, por exemplo, que tem lá a tabela SUS paulista, que já estabelece um valor de remuneração mais adequado, complementando os procedimentos de tabela SUS. A gente vê alguns estados já adotando indicadores de qualidade e de atendimento da população que, uma vez bem conceituados, existe um aporte de recursos para incentivar a melhoria contínua, a evolução desses serviços. Então, todo momento. Mas o caos ainda é financiamento, né? A gente acompanha o endividamento do setor filantrópico de saúde. Os nossos hospitais hoje, eles devem 15 bi de reais em tributos, 9 bi na PGFN, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e 7 bi na Receita Federal, né? Problemaço, né? Nos bancos, só no consignado SUS, que são as operações que os hospitais realizam, captando dinheiro, dando em garantia os recebíveis do Sistema Único de Saúde, em torno de 6, 7 bi só na Caixa Econômica Federal. Então nós estamos falando de um endividamento de 20, 21 bi. Mas é um endividamento que há 10 anos atrás era de 20, 21 bi. Então fica claro que a dívida desses hospitais, pelo todos esses movimentos que vêm sendo feitos no sistema e tal, ela não cresce. Só que também Não os diminui. hospitais rolam essa dívida e não conseguem pagar. E um financiamento que hoje os hospitais fazem, mesmo com uma garantia certa e líquida dos recebíveis do SUS,
os hospitais pagando aí uma taxa de 1,3, 1,4, 12, 13, 15% ano de taxa para um sistema, para um hospital que tem uma remuneração já aquém do custo, é praticamente impossível. Então, alguma política para poder viabilizar o equacionamento disso, ela precisa acontecer. E essa é a nossa missão, junto ao Ministério, junto ao governo, de convencer, de conscientizar de que isso é prioridade para aquilo que no Brasil tem que ser prioridade, que é a saúde. Mas, Mário, se o valor que as Santas Casas recebem não é suficiente para a operação, como elas param de pé hoje? Então, elas acabam tendo outras alternativas de sobrevivência. Muitos dos nossos hospitais têm uma equipe de captação de recursos que roda todos os gabinetes dos parlamentares lá em Brasília para captar recursos de emendas parlamentares. Hoje, infelizmente, um recurso que o nosso hospital recebe hoje de emenda parlamentar, que seria para poder viabilizar um investimento, para poder melhorar adquirir um equipamento, investir numa tecnologia nova, etc. Emenda parlamentar hoje virou orçamento. E não é garantia de que o deputado que hoje destinou uma emenda para você esse ano, no ano que vem ele vai colocar essa emenda. Então, o que não podia ser orçamentado são recursos de emendas, mas que é o que os hospitais acabam orçamentando. Eles realizam eventos e atividades junto à comunidade, Acaba contando com um recurso que não é certo. que não é certo. Então, cada ano é um ano. É incerto se vai Isso. cair, se não vai, se vai conseguir. E se tem uma coisa que os gestores hospitalares hoje não têm, é rotina. Porque cada dia é um problema leão. novo. Cada de um leão para matar. Interessante. E no seu contexto, Gleison, o que é esse caos operacional na área da saúde? Pois é, pegando o gancho aqui que o Mário colocou, uma preocupação grande, né, que ele está até trazendo aqui, é essa saúde financeira da área da saúde, que está difícil parar de pé, precisa de políticas para poder reestruturar isso, mas trazendo um pouco como a tecnologia pode apoiar nessa parte, tecnologia hoje virou diferencial competitivo. Então, quando você está ali no redemoinhos da indústria, saúde ou não saúde, mas vamos lá, focando na saúde, é importante rever os processos, o que pode estar consumindo algum recurso que se eu trouxer uma inovação tecnológica, de repente eu consigo maximizar o resultado. Isso é possível, né? Não é simples. Principalmente quem já está num sufoco de não poder, talvez, empenhar um valor, como ele disse, tem uma emenda que poderia, talvez, até fazer uma grande transformação digital num hospital, numa Santa Casa, mas ela tem que cobrir o cheque especial. Mas olhar também, tirar um pouquinho o pé desse dia a dia, do caos, e tentar falar como eu vou mudar processos, sendo informatizando, seja mudando a forma de toda a cadeia de armazenamento de dados, de forma a ficar mais competitivo e seguro, para que talvez dê um pouco mais de fôlego e segurança para todo o processo funcionar. E às vezes acaba, e obviamente o funcionamento do hospital é extremamente complexo, desde a recepção até a cirurgia, a alta, ele é extremamente complexo e às vezes acaba que esse alicerce da infraestrutura que a tecnologia aporta, ajuda na área de saúde, tem que ficar para um plano posterior. Mas é válido colocar um olhar ali que ele pode ser divisor de águas para ajudar, inclusive nessa saúde financeira. Se entende muito que às vezes inovar, investir e tudo mais. É sim, mas muitas das vezes começa com pequenas inovações de processos que às vezes estão corroendo ali mão de obra, um atendimento mais longo, é um retardo no atendimento ou na liberação do paciente, que pode vir a agregar, e esses saltos dessa maturidade com inovação, com tecnologia, isso funciona. E é obviamente assim, o foco da Santa Casa, da área de saúde, é o paciente, é a saúde.
Então, muito importante também na hora dessa jornada, quando você fala de inovação, a jornada é pesada, independente do tamanho do seu negócio. É importante contar com parceiros que têm expertise em cima disso. Expertise de ponta a ponta, não expertise de falar, não, já fiz, não, mas fiz com resultado, e para o seu cenário, que eu estou entendendo, eu consigo te apoiar. E isso ser pautado principalmente em padrões internacionais, porque a saúde ela é muito regulamentada, ela é muito auditada. Não adianta eu vir aqui na Santa Casa e fazer uma transformação que eu vou tirar ela um pouco desse caos, mas eu vou abrir brechas que a exponha numa ONA. Eu vou tirar ela de um cenário de atender com qualidade porque eu criei brechas de exposição em alguns controles. Então é muito importante que esse parceiro que saiba inovar, que saiba trazer esse aporte, entenda de saúde, entenda da importância de cada etapa da área de saúde. Sim. E uma pergunta a título também informativo. Eu li que o maior índice de invasões de hackers são na área da saúde. E Exato, eu imagino que esse já é um caso extremo de caos operacional, ter os seus dados roubados, né? exato. Porque é uma verdade, de fato, a tentativa de invasão tem uma visualização para essa área, é um fato, e se sim, por quê? Bom, eu pegar uma fala do Mário aqui há pouco tempo. O dado hoje é o novo petróleo, é o novo ouro, né? Isso em qualquer indústria, porque todo mundo já entendeu que com dado você fica mais competitivo, mais preditivo, mais analítico. E quando você fala do dado da saúde, ele vale muito mais, por exemplo, se eu falar de você, o seu prontuário, o seu dado, o seu histórico de saúde, vale muito mais que o seu histórico financeiro. E o impacto em você, na sua indústria, é muito maior, porque ali por trás também tem espionagem industrial. Os hackers, que são bandidos cibernéticos, eles já vêm com olhar para isso já há algum tempo. A pandemia colocou a área de saúde sob grande pressão, todo mundo sabe, né? Todos os hospitais ficaram superlotados e nós vivemos isso por um longo período. E durante esse período de pandemia foi a época que o ataque à saúde ficou exponencial, porque eles entenderam que era um momento que não se negocia vida. Vida não se negocia. E infelizmente eles conseguiram sequestros grandes em cima disso. E também onde se descobriu que grandes instituições de saúde não estavam preparadas para cuidar desses dados. As instituições referência em cirurgia, em pesquisa, com médicos renomados, com protocolos renomados, mas não com esse olhar de cofre, de bunker, para esse dado do paciente do corpo clínico. E aí, infelizmente, isso cresceu demais, virou uma indústria. Hoje, o dado médico na Dark Web vale 10 vezes mais do que qualquer outro dado industrial. Então, não precisa nem dizer o quanto ele é caçado em cima disso. Eu lembro que na pandemia a gente chegou a ver um absurdo de um grande hospital americano ser hackeado e super impacto, porque estava com os leitos de UTI tudo super lotado por causa do Covid. E os hackers fizeram uma extorsão e ainda tiveram a infelicidade e tremenda de mandar uma mensagem dizendo como é que fala, para ajudar nesse período de pandemia, nós vamos dar um desconto no valor que nós estamos cobrando. Isso é um absurdo, né? Isso é tão absurdo se você brincar com vidas dessa forma. Mas Para ajudar, ele vai dar um desconto no dado que ele roubou. no dado que ele Exato. roubou, eu vou dar um desconto no seu sequestro de dados. Isso é um absurdo. E aí você vê a insensibilidade desse cenário. E isso também fica muito crítico porque você não tem fronteira. Um hospital que pode estar em Goiânia, Brasília, Santa Catarina, México, Estados Unidos, África, Japão, ele pode ser atacado por um jovem que está sentado numa cadeira em qualquer lugar. Pode estar nos Estados Unidos, pode estar em Brasília, pode estar na Rússia, e isso virou uma indústria. Então, a área de saúde, ela está hoje cada vez mais precisando olhar disso com total cuidado. Eu falo muito que
Se você, às vezes, fazendo analogia de um carro. Se é uma indústria de carro quer inovar, faz um carro lindo, com vários componentes que são atrativos, atinge de 0 a 100 em poucos segundos, é maravilhoso. Mas o cinto de segurança não tem qualidade. O airbag não tem qualidade. Uma hora isso vai dar uma catástrofe e ela pode ser fatal. É a mesma questão para a segurança de dados, seguranças sistêmicas na área de saúde, né? Continuamos acompanhando, inclusive a nossa equipe é especializada em proteção e recuperação em caso de invasão na área de saúde. Tivemos um hospital que não vamos mencionar, mas há 6 meses atrás, não era cliente nosso, mas foi invadido, ficou impactado, a gente conseguiu fazer um trabalho pós de recuperação e proteção e continuou protegido, mas impactou inúmeras cirurgias. Por quê? Tanto a saúde quanto outras indústrias normalmente tem um protocolo, vamos dizer, offline. Se o sistema cai por minutos, segundos, que não deveria, hoje a gente tem que pensar cada vez mais em estabilidade, mas se o sistema cai, você tem um protocolo de fazer tudo na mão, de alguma forma que você contorne. Mas isso é limitado. Sim. Dependendo do seu volume, você suporta 1 hora, 2, tá, tem um volume menor, 1 dia. Depois disso, toda a sua cadeia é impactada. Você não consegue processar exames, você não consegue processar cirurgias com a devida segurança que toda a parte sistêmica precisa dar para os médicos para poder fazer todo o monitoramento, para fazer todo o diagnóstico. E aí você começa a impactar seriamente vidas. Você começa a impactar seriamente vidas. Então, essa parte de segurança hoje, ela precisa estar ali entre os pilares. Hoje eu já conheço hospitais onde a parte de segurança cibernética responde para o CEO, devido à importância dos sistemas estarem no ar, dos sistemas estarem coesos, porque também existe espionagem industrial, onde você, quando você tem os dados capturados, que é horrível, mas você fica sabendo de imediato. Mas e quando você tem os dados alterados? Talvez você vai perceber dias, meses depois. Imagina alterar parâmetros, né? Então, essa questão da proteção, você deve começar o desenvolvimento do novo carro pelo airbag, pelo cinto, porque você vai garantir a vida após atingir 100 km por hora, após alguns segundos. Você tem que garantir que essa vida vai estar ok. Saúde também nesse caminho. Que aula. É, E muito se fala sobre hospitais inteligentes. O que são hospitais inteligentes? Já existem santas casas com automatizações, santas casas inteligentes, podemos usar essa expressão. Isso, o Brasil vem conseguindo traduzir essa, esse conceito de fora do país, muito utilizado em países como China, Estados Unidos, onde existe uma automação, existe uma eficiência operacional melhor para o serviço público, ou ainda não? a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente enxerga casos isolados de algumas instituições que já conseguiram se organizar, que tem uma operação de saúde suplementar atrelada ao Sistema Único de Saúde também, que já permite um equilíbrio melhor, maior dessas instituições. Então, uma rede de hospitais que faz o volume de atendimentos para o Sistema Único de Saúde, como a filantropia, ela acaba sendo muito atrativa, porque essa rede tem o paciente. Sim, E todas as tecnologias, tudo que se queira desenvolver de inovação, ela precisa do paciente, né? Então, os nossos hospitais acabam sendo grandes fontes e laboratórios para que as tecnologias sejam testadas, modernizadas, evoluídas, que elas sejam concretizadas em termos de boas práticas, de efetividade no processo todos, né? Então, a gente tem sim alguns exemplos de algumas ações que vão ao encontro do que é esse hospital inteligente, mas ainda não é uma política de realidade instalada,
que os hospitais, de uma maneira geral, conseguem No caso, os destinar mais uma agenda. pontuais. São algumas instituições que já estão num processo evolutivo de intensidade, né? E a confederação, ela tem um pouco dessa missão de despertar e de estimular as instituições a buscarem inovação, né? É fato, e todo mundo já diz que você não vai ter resultados diferentes fazendo o mesmo. Sim, E a grande parte da agenda da confederação hoje é nesse sentido. É de falar o seguinte: Santa Casa, você sozinha, você vai evoluir, mas você vai chegar até um determinado ponto, ou o teu processo evolutivo vai ser muito árduo. Mas e se a gente fizer diferente? E se a gente falar que eu não sou só uma Santa Casa, eu sou 30 Santa Casa? Será que o mercado não vai me olhar diferente? Será que ele não vai me enxergar como uma força diferenciada? E aí sim a gente consegue atrair empresas e energia e sinergia para que esse processo evolutivo aconteça mais rapidamente e de forma menos dolorosa, porque você está num grupo que vai te impulsionar a esta evolução. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, né? sim. Então, é nisso que a gente acredita. E você deu o exemplo de 30, mas são 1.100 instituições. É É, isso, né? é porque aí você ter 1.100 juntas integradas realmente é um É uma desafio complexidade de muito médio e longo maior, sim. prazo, porque os problemas e as dificuldades de um hospital de 50 leitos não são nem um pouco parecidos com o de 500 leitos. Então, além de tudo isso, a gente tem que trabalhar qual é a pauta, o que de fato desperta a vontade desses hospitais se integrarem. Um exemplo que eu vou te dar para concretizar o que eu estou te falando. A gente tem uma parceria para integrar os hospitais num processo de negociação das suas compras em conjunto. Um hospital vai negociar soro fisiológico com uma instituição. Ele compra 1.000. Mas e se de repente ele entra numa negociação de 10.000? A chance dele conseguir um preço e uma proposta Hoje, as compras da Santa Casa são isoladas. são isoladas. A gente já tem um projeto. A gente tem o Consolida. Isso já seria uma parte de, talvez, o por onde começar, né? Sim, Isso seria uma parte sim. de se tornar a Santa Casa um hospital inteligente. Eu- Ou Santa eu- Casas inteligentes. o Consolida hoje, ele é um projeto que já tem com 15 hospitais. A gente tem 9.000 leitos negociando suas compras em conjunto. O maior case de compras em conjuntas hoje é os hospitais da Rede D'Or, que tem 12.000 leitos. Então, com um tiquinho dos hospitais que a gente conseguiu já se integrar, a gente já está muito próximo de ser o maior case. Imagina se eu conseguir, se a CMB conseguir 100, 200 hospitais num processo de negociação resultado para das todo suas esse compras grupo, né? conjuntas. Dá Em resultado para torno todo de o grupo. 15% de economicidade, Fantástico. entendeu? Fantástico. Mas aí você fala assim, o hospital vendo isso, ele não quer participar? Por que você só está com 15, 12 hospitais até agora com um ano de projeto? Assim, ele quer, mas a gente tem que trabalhar que isso não é uma ameaça para aquele comprador, que aquilo é uma oportunidade, que o fato dele não conseguir entregar um preço que hoje os hospitais em conjunto não é uma incompetência dele. Então, mais do que um projeto de negociação de compras, eu tenho que convencer que é um projeto de capacitação e de efetivação do gestor e da gestão de suprimentos no hospital, né? A gente tem que vencer barreiras do fornecedor ir lá e falar assim, olha, sabe aquele preço que o Consolida está te dando? Eu reduzo ele para você e você compra mais uma. E aí ele fura a intenção do conjunto. Ou seja, é cultura. Sim.
não é simplesmente uma operação de compras. No final é Então, muito mais complexo do que simplesmente juntar e comprar. e é por isso que a gente fala que qualquer inovação, se não for uma mudança cultural, ela não vai ser efetivamente um processo de inovação e de transformação. Fato. E na sua visão, Gleison, o que é um hospital do futuro e como isso se traduz no dia a dia dos hospitais? Acredito que um hospital do futuro, um hospital inteligente, ele precisa ter um dos pilares, na minha visão, transformador, é ter na sua cultura a perseguição por melhoria contínua. A melhoria contínua é de ponta a ponta. O Mário acabou de dar um exemplo aqui de uma melhoria num processo de compra que traz um impacto 15% de resultado em um processo, é fantástico. Unindo forças. A princípio, não complexo, complexo por transformar a cultura, mas não complexo talvez na execução. Então, se você tem um processo de melhoria contínua que vai de ponta a ponta, você começa a melhorar desde o atendimento, você começa a olhar para processos onde... Porque a tecnologia, quando a gente fala de inovação, muitas das vezes a gente pensa só em tecnologia. Robótica, armazenamento, transformação digital, faz parte também. Mas a melhoria contínua, ela pode ir de processos simples. Quero citar até aqui um exemplo que, na minha opinião, é de sucesso, um hospital da região, que é o Jacob Facuri, que eu estive num atendimento recentemente e fiquei encantado com o atendimento humanizado. A forma como eu fui recebido, desde a entrada até a minha alta. Médico, enfermeiro, recepcionista. Ali eu vi uma mudança de melhoria. Ali eu vi uma busca por excelência. Não vi ali qualquer robô, qualquer... E vou te falar uma coisa, quando a gente está ruim da saúde, o que a gente mais quer é um abraço, é humano. Não vem um robô me abraçar não, que não vai dar certo. Ele pode até apoiar no tratamento e tal, mas não vem me abraçar não. Mas aí, olhando para esse ponto, se você tem essa cultura de melhoria contínua, e ela tem que ser cultural mesmo, todo mundo que está dentro da área de saúde, ele se preocupa em fazer melhor. E o que hoje ele está fazendo esse processo de compra, que achei fantástica a ideia, e tomara que você tenha mais adeptos para que isso tome mais força, daqui a 2 anos talvez ele está falando que está olhando para outro momento. Esse processo já foi. Tem que dar mais um salto de melhoria, e aí traz mais resultado. E obviamente que se você pensar um hospital para o futuro, com todo esse desafio financeiro que o Mário trouxe aqui para a parte pública, eu sei que a parte privada também tem seus desafios de resultados para manter uma qualidade alta. A gente pensando sempre em mudar, sempre em melhorar, a tecnologia vai fazer parte, a capacitação da equipe vai fazer parte, a forma de todo mundo pensar vai fazer parte, porque se você não fizer isso, você vai investir milhões em tecnologia de ponta e isso vai sair pelo ralo. E aí você não vai entender por quê. Porque a cultura de melhorar desde o processo mais simples até o mais complexo, até lá na hora da cirurgia mais complexa, ele não está enraizado. E não adianta só o dono do hospital, o presidente do hospital, da clínica, do laboratório, estar com essa mentalidade. Se todos estiverem com isso, então é um trabalho cultural. Então o Hospital do Futuro, para mim, ele precisa primeiro trabalhar essa cultura, ele precisa perseguir fortemente essa cultura de estar melhorando, e não é porque fez, às vezes, uma jornada e trouxe resultado, vai parar ali, melhoria contínua, melhoria contínua. E aí ele vai estar aberto a novas técnicas, a novos equipamentos, a novos profissionais, inclusive, que às vezes você traz um profissional de fora, você quer inovar, traz um profissional que tem uma experiência de fora bastante reconhecida, mas no fundo blinda esse profissional de mudar algo. Também não adianta. Então, se você muda a cultura e todo mundo está engajado em mudar, as pessoas também que construíram aquela história, estão ali há mais tempo, estão abertas a entrar um corpo novo, com cabeça aberta e propor mais melhorias. Então, acho que isso é um fato importante na área de saúde e em várias outras. E aí a tecnologia vem encostando, apoiando as ideias. Perfeito. Quando a gente traduz de forma clara e objetiva, o hospital inteligente, comparando com o modelo tradicional, é um
Hospital onde, em sistema, muitas das vezes no modelo tradicional, existem vários sistemas ou até planilhas de Excel. No hospital Sim. inteligente existe um sistema, uma integração que funcione efetivamente. Quando a gente fala em eficiência operacional, o processo por si só ele é a prova de falhas, então ele garante uma eficiência operacional e principalmente a produtividade, a redução de custos ou a redução de tempo que faz aumentar o volume, a capacidade de atendimento de um hospital. E quando a gente traz para esse cenário de compras, para esse cenário de economia, se o hospital talvez aumentar a receita, atender mais gente, ele não aumenta isso direto no lucro. Ele tem todos os custos e despesas que na última linha vão fazer dar um resultado em percentual, 15, 20, dependendo do hospital, um pouco mais, 30%. Mas via de regra essa margem é muito apertada. Mas quando a eficiência operacional e o hospital inteligente consegue reduzir custos, essa redução, R$ 1 que eu reduzi de custo, é R$ 1 que vai direto para minha margem na última linha do DRE. Então, E se me permite até completar nessa ideia que você colocou, Daniel, é óbvio que para a saúde do negócio, falei aqui no início, a saúde financeira, tudo isso é importante. E é importante colocar em paralelo junto, eu reduzir o estresse operacional. Porque assim, se eu simplesmente colocar mais pacientes na esteira para atender, mas eu trouxer um estresse operacional, isso vai virar um caos uma hora no atendimento. A qualidade vai despencar, eu não vou conseguir reter talento, etc. E aí, de novo, a tecnologia pode apoiar que nessa fluidez de novos processos, melhoria de margem, melhoria de resultado financeiro, eu também traga um conforto para a equipe toda do atendimento, médico, atendente, tudo de forma também a eles respirarem. sim, Você tem um exemplo aqui de uma humanização, com certeza essa humanização eu não consigo fazer ela se a equipe tiver sob um estresse limitado de conseguir dar uma qualidade de atendimento, tempo de atenção. Então, isso é um cenário que precisa se conectar. e agora encaminhando para o final do nosso podcast, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final e também uma dica. Por onde começar essa transição de um hospital tradicional para um hospital inteligente, com mais eficiência operacional, com mais redução de custo, talvez até puxando um pouco para essa pegada filantrópica, que normalmente é um pouco mais difícil de ter essa mudança cultural. Eu, eu gosto e pratiquei muito isso na minha vida, de benchmarking, sabe? Você copiar o que as pessoas estão fazendo de bem é um caminho muito mais curto do que você ter que começar do zero. Então, o benchmarking para mim e um trabalho focado na mudança de cultura organizacional seria o começo de tudo. E você pôr tua equipe para fazer benchmark e conhecer o que outras instituições estão fazendo, talvez seja o melhor exemplo de motivação e de compreensão das pessoas que é possível, sim, sair do meu mundinho, pensar maior e planejar as mudanças que o mercado vem promovendo. Então, uma receita bem simples para mim é fazer as pessoas ampliar a visão que ela tem hoje do negócio e que isso impulsione as pessoas a se evoluírem na visão do seu negócio. Então, eu continuo, apesar da chegada, da proximidade dos robôs, acreditando cada vez mais nas pessoas e no ser humano. Então, cultura organizacional e entender o que o mundo está já oferecendo de oportunidades. E se esse benchmark ainda nos permitir gerar integração para que não cresça um, não cresça o outro, mas que todos cresçam, aí para mim tá feito o jogo. Perfeito. Pegando um gancho aqui na fala do Mário, se posso deixar uma dica, busque inovação com responsabilidade e com apoio. Por mais que pareça simples, porque a inovação ela começa do simples ali até você chegar numa robótica, numa cirurgia à distância, mas você precisa olhar para o simples.
inovar é complexo. Então, fazer essa questão do benchmark, contar com apoio de parceiros que têm experiência, não tenta fazer sozinho. É uma jornada que é muito dolorosa se você tentar fazer sozinho. Ela traz um estresse para a sua estrutura de ficar pensando sozinho, de como resolver aqueles desafios. Então, busque parceiros que realmente tenham um know-how comprovado para te ajudar nessa jornada pré e pós-inovação e estude bastante casos, né? Tem muitos casos que às vezes o resultado não dura um ano, então quer dizer que não é uma inovação que fez sentido. E por que não fez sentido? Aí na hora de fazer, adapte ao seu cenário, tente entender o seu cenário mais a fundo. Então, conhecer do mercado, estudar e contar com parceiros é muito importante para isso. Não tenha medo de inovar, mas faça com parcerias e com responsabilidade. Perfeito. Eu acredito que, como uma conclusão, a gente entende que o hospital inteligente, sair do modelo tradicional, ir para um modelo de hospital inteligente, é necessário, é estratégico e não Exato. opcional. Mas que, como um primeiro passo, primeiro pense nas pessoas, pense na cultura e pense em fazer benchmark e trazer parceiros que já fazem isso bem. Ao invés de querer abraçar o mundo sozinho, conte com quem já deu espaço. Muito obrigado, Gleison. Muito obrigado, Mário. E para você que está nos assistindo, eu gostaria de convidar a seguir nosso canal e participar da nossa segunda edição. Obrigado, gente. Obrigado Nossa, vocês. obrigado pelo convite, parabéns pelo evento e parabéns pelo canal. Acho que esse compartilhamento aqui já é um grande sucesso.